Olá, chegamos ao dia 21 do nosso devocional. Tentando outra vez. Jogando com integridade. Roy Williams diz o seguinte: proteja o palco secreto do coração. Não encene nada nele que não queira na realidade. Tom Bodett diz: qual a diferença entre a escola e a vida? Na escola você aprende uma lição e então uma prova lhe é aplicada. Na vida, uma prova lhe é aplicada e então você aprende uma lição. Se tivesse apenas um mês para viver, muito provavelmente você gostaria de rever a sua vida e examinar seu caráter. Com certeza faria tudo o que pudesse para aprender com os erros do passado, eliminar as rugas adquiridas e viver o restante dos dias em paz. Desejaria que a vida fosse íntegra e completa, não dividida e fragmentada, como parece ficar quando passamos por problemas e nos contentamos com menos do que aquilo para o que fomos criados. Se vivesse com liberdade e entusiasmo, sentindo-se plenamente vivo, você almejaria viver com integridade. Essa palavra é muito usada hoje em dia, sobretudo nos círculos políticos, mas qual é o seu verdadeiro significado? A raiz da palavra integridade é inteiro. Como você deve lembrar das aulas de matemática, um número inteiro é completo, o oposto de uma fração. Assim, integridade significa plenitude, o inverso de fragmentado ou rompido. Quando há falta de integridade, agimos de uma maneira na igreja, outra no trabalho e outra na escola. Agimos de uma maneira com os amigos e outra em casa com a família. Um sinal de verdadeira maturidade e força de caráter é ser a mesma pessoa sempre, não importa onde ou com quem estivermos. Integridade é plenitude, é consistência plena, é ser totalmente honesto. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Provérbios 28:6. Como vemos nesse provérbio, não se pode estabelecer um preço pela integridade. A pessoa com integridade tem uma vida cheia de paz, paixão e propósito. Quando você é a mesma pessoa no trabalho, na igreja, com a família e amigos, esteja no jogo ou restaurante, sua vida é preenchida por uma serena unidade. Você não fica o tempo todo ajeitando-se e fazendo manobras, analisando quem deveria ser nos vários papéis e cenários da vida. Ao que parece, os esportes revelam o que existe de melhor e pior em nós. Para mim, um dos lugares onde a integridade fica mais evidente é o campo de golfe. Sendo um ávido golfista, descubro muito sobre o perfil de uma pessoa ao jogar com ela. No campo, posso dizer quanto uma pessoa é competitiva, criativa e honesta, assim como descobrir a maneira como lida com a adversidade. Faço minhas palavras, as palavras de John Wooden. Os esportes não constroem o caráter, eles os revelam. Além de fornecer um espelho nítido da integridade de uma pessoa, o golfe é uma ilustração de como podemos desenvolver mais integridade na vida. Jogadores completos. Os jogadores profissionais de golfe, que vencem a maioria dos campeonatos, são considerados completos. Veja, por exemplo, Tiger Woods. Ele lança a bola de uma grande distância e com precisão. Tem uma excelente performance também quando joga perto do buraco. Se somar tudo isso, entenderá por que ele se tornou o jogador número 1 do mundo. De fato, ele era um jogador completo. Se você analisar qualquer um dos campeões da Associação de Golfistas Profissionais, PGA na sigla em inglês, de qualquer ano, muito provavelmente você verá que os vencedores são jogadores completos. Eles podem ter sido notáveis em alguns aspectos, mas, de modo geral, dominaram as habilidades necessárias para jogar bem em todas as áreas. A integridade pessoal tem um funcionamento semelhante. Se quisermos viver num estado de força e paz integrais, devemos ser jogadores completos. Devemos incorporar nossas crenças e nossos valores fundamentais a tudo o que fizermos, não a apenas algumas das nossas realizações. Precisamos ser verdadeiros diante de nós mesmos e de Deus em todas as áreas da vida. Muitas pessoas, porém, acham muito mais fácil compartimentalizar a vida e justificar suas inconsistências. Veja a seguinte história real. Um homem e sua namorada foram a uma lanchonete comprar uma porção de frango para a viagem. Mas o caixa, por engano, deu-lhes uma embalagem que continha o dinheiro das vendas do dia. Quando chegaram ao parque, abriram a embalagem e, em vez das esperadas tirinhas de frango, encontraram $800. O homem voltou imediatamente à lanchonete e devolveu o dinheiro.
O gerente ficou tão aliviado quando viu o casal devolver aquele dinheiro todo que disse: "Vou chamar um jornal. Queremos sua foto na primeira página, porque você é um dos homens mais honestos que eu conheci." Mas o homem logo respondeu: "Ah, não precisa mesmo." Então inclinou-se na direção do gerente e sussurrou em seu ouvido: "Não quero nossa foto no jornal, porque a mulher que está comigo é casada com um outro homem." É possível realmente ser honesto em uma área da vida, mas ser totalmente desonesto em outra, o que prova a ausência de integridade. Você pode ser honesto em 4 ou 5 relacionamentos, mas se for desonesto em apenas um, não tem integridade. Deus deseja que sejamos jogadores completos, mantendo honestidade, justiça, decência e verdade, independentemente de onde ou com quem nós estejamos. Vale a pena refletir. Em quais áreas da vida você desrespeita as regras ou despreza os seus valores? Relacional, financeira, espiritual? Qual parte da vida é mais difícil de ser integrada às outras? O autêntico e verdadeiro jeito de jogar. No filme Lendas da Vida, o mítico carregador de tacos Bagger Vance tenta ajudar um golfista arruinado a recuperar sua melhor forma de jogar, o que no golfe se chama swing. Bagger chama isso de seu swing, autêntico e verdadeiro, encontrado ao se jogar de modo mais natural possível, compensando suas fraquezas. Todos nós temos nosso autêntico e verdadeiro swing. O problema é que tentamos impressionar as pessoas e jogamos para nos exibir, ao invés de encontrar o nosso jeito único de ser. Manter um desempenho que visa criar uma imagem e impressionar as pessoas exige grande energia e esforço, suga a sua verdadeira paixão, desviando do propósito que Deus lhe deu e rouba-lhe a paz pessoal. É comum as pessoas sentirem arrependimento no final da vida quando se dão conta de que não viveram de maneira coerente com seus valores e com o modo como Deus as criou. Elas descobrem tarde demais que o meio de encontrar a paixão pessoal é ser fiel ao plano de Deus. Você precisa decidir se vai impressionar ou influenciar as pessoas. As multidões são impressionadas pela imagem, mas você pode influenciar as pessoas tirando a máscara, sendo verdadeiro e admitindo as falhas e os fracassos. Integridade é o oposto de imagem. Integridade existe quando sua vida pessoal está em harmonia com a sua imagem pública. Quando o que você vê é o que de fato existe. Isso é integridade. É quem você é quando ninguém está olhando. Quando não há ninguém por perto para impressionar, quando está em uma viagem de negócios, hospedado em um hotel que oferece programação de canais pornográficos, quando o atendente lhe dá troco a mais, quando se pode acrescentar uma despesa que não existiu na prestação de contas de uma viagem. A integridade exige que o seu verdadeiro caráter assuma o palco central e revele quem você realmente é e em que de fato acredita. Eu sei, meu Deus, que examinas o nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. 1 Crônicas 29:17. Deus se alegra quando somos jogadores completos, dedicados a honrá-lo com a nossa vida por inteiro. Os perigos da mentira. Nos dias longos e quentes de verão de minha infância, eu e o meu primo gostávamos de pegar abelhas. Saíamos de casa com uma lata vazia cheia de pequenos buracos na tampa plástica. Caminhávamos pela vizinhança, entrando no jardim dos vizinhos, ansiosos para sermos os primeiros a ver uma abelha rondando as flores. Era sempre fácil pegar a primeira abelha. É moleza pegar uma abelha vagarosa e distraída. O difícil era capturar as outras sem deixar que as demais já presas escapassem. Eu me sentia poderoso ao segurar aquela lata barulhenta e vibrante. Mas, sempre que tentava abrir a tampa, sabia o perigo que me rondava. Finalmente, chegava um momento em que eu tentava colocar mais uma abelha na lata cheia e o enxame irritado voava para fora no exato momento em que eu deixava a lata cair e corria o mais rápido possível. Contar mentiras é muito semelhante a pegar abelhas. No início é simples. Afinal, por que não facilitar as coisas para si mesmo, espichando um pouco a verdade? Mas uma mentira leva inevitavelmente a outras, porque é preciso ocultar a mentira original.
Então, a cada mentira que se adiciona à lata, corre-se o risco de libertar as outras, e a lata de mentira que você é forçado a carregar torna-se cada vez mais perigosa. Em determinado momento, ao dizer mais uma mentira, todas elas escapam, a tampa se rompe, ferindo você e machucando os outros que estão por perto. Muitos casamentos acabam por falta de confiança. Os cônjuges não confiam no outro porque mentem entre si sobre dinheiro, relacionamentos, motivações. Seja no relacionamento com sócios, seja com seus filhos, se você demonstrar disposição para mentir, perderá a confiança da outra pessoa e poderá comprometer o relacionamento no futuro. Como evitar a armadilha da mentira? Da mesma maneira que um golfista joga quando a bola está num banco de areia, os golfistas ensinam que, nesses casos, deve-se bater na bola com o taco na posição aberta. Na vida, é preciso abrir-se e falar a verdade. Não é possível esconder-se. Não dá para esconder as coisas debaixo do tapete. Não há como ocultar seus verdadeiros sentimentos. Você fala a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Ao dizer a verdade, é preciso fazê-lo com amor, visando edificar o relacionamento e ajudar a outra pessoa, não destruí-la e acabar com ela. É bom agir como Simon Cowell, jurado ferino do American Idol. Alguém precisa dizer àquelas pessoas que elas não cantam bem, mas somente se tiver em mente o bem do outro. Deve-se dizer a verdade não para ferir, mas para aumentar o seu nível de confiança e fortalecer o relacionamento. No fundo, mentimos porque não amamos o suficiente. Essa é a verdade. Mentir é o caminho mais fácil, uma conveniência egoísta. É pegar a estrada mais tranquila, o caminho de menor resistência para chegar ao próprio conforto. Se você se arriscar a amar, então dirá a verdade. Quanto mais amar, menos mentirá. Quanto maior for o seu amor, maior será a sua coragem de dizer a verdade. Isso também significa ter coragem de admitir a verdade sobre nós mesmos, reconhecer quando falhamos e precisamos pedir perdão. Em relação aos nossos próprios erros, em especial, a verdade pode parecer insuportável, poderosa, dolorosa e onerosa, e pensamos, se eu pudesse escolher de novo, ou e se eu, ou por que foi eu? Mas o remorso não nos levará a ser pessoas íntegras, a não ser que o transformemos em arrependimento. Precisamos abrir-nos para a verdade em todas as áreas e agir sempre com honestidade. Vale a pena refletir. Quando é difícil manter a palavra? Para quem? Seu cônjuge, seus filhos, os colegas de trabalho, os pais, os amigos, outras pessoas? Em quais relacionamentos ou situações é maior a possibilidade de mentir? Se tiver apenas um mês para viver, a quem você precisaria dizer a verdade hoje? Fazendo a contagem. Devemos lembrar que Deus é o supremo contador de pontos. No final do jogo da vida, Ele estará com seus cartões de anotações e seu padrão de comparação. O nosso nunca se equipara ao dele. Não somos santos, perfeitos, justos, nem inculpáveis. Ele é. Apenas uma pessoa que caminhou sobre esta terra acertou todos os buracos do jogo, e todos numa única tacada: Jesus. Só ele viveu uma vida completamente íntegra. Ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. Sempre fez as coisas que deveria fazer. Nunca teve um mau pensamento, nem uma atitude ruim. Ele foi perfeito. Talvez você esteja marcando muitos pontos na vida, fazendo grandes coisas para outras pessoas, doando seu tempo, energia e dinheiro para aqueles que passam por necessidades, mas ainda assim você não se equipara a Deus. A verdade é que nunca alcançaremos a pontuação máxima, porque temos falhas. A Bíblia diz que todos nós cometemos erros e nós já provocamos algum tipo de estrago na vida. Deus mantém a contagem e ela é precisa. Jamais chegaremos a um placar perfeito. Mas aí vem a boa notícia. Jesus nos concede o verdadeiro mulligan. No golfe, mulligan é o nome que se dá a uma segunda chance de acertar. Quando o jogo começa e você erra, pode dizer, vou usar meu mulligan aqui mesmo. Jesus nos concede o derradeiro mulligan, porque não só nos concede a oportunidade de fazer de novo, como também recomeça do jeito certo e faz a jogada por nós. Quando morreu naquela cruz há mais de 2000 anos, ele pegou o meu cartão de pontuação com todas as jogadas erradas que realizei e pregou na cruz.
Ele assumiu o meu lugar. Ele faz isso por todos nós se estivermos dispostos a aceitar a dádiva do relacionamento com Ele. Substitui os nossos cartões de pontuação pelo cartão dele. Assim, com o perfeito cartão de pontos de Jesus na mão, vemos Deus nos dar as boas-vindas e celebrar a nossa chegada ao lugar que supera qualquer círculo de vencedores. Romanos 5,15 diz: Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por causa da cruz, recebemos o dom da vida. Não o merecemos e jamais poderíamos merecê-lo. Mas Ele nos ama como somos, sem levar em conta o que fizemos. Ele pode restaurar-nos e é capaz de curar toda a nossa vida. Não importa em quantos pedaços fomos fragmentados ou quão pouco tempo nos resta para viver. Ele é a fonte da vida plena que ansiamos, aquela para o qual nós fomos criados. Para a vida toda. Desenhe um grande círculo no meio de uma folha de papel. Divida o círculo em 8 pedaços como uma pizza. Nomeie cada seção como uma área da vida. Por exemplo, família, trabalho, lazer, casamento, finanças, igreja, etc. Você está vivendo de acordo com os seus valores em todas estas áreas? Agora desenhe um círculo menor no meio da pizza. Escreva a palavra Deus. Este é o lugar de Deus numa vida de integridade. Ele não deseja um pedaço da sua vida. Ele quer ser a primeira parte de cada pedaço, seja o trabalho, seja o casamento. Deus quer ser o primeiro a ser considerado em tudo aquilo que você faz. Que nota você daria para a sua integridade? Você é a mesma pessoa em casa e no escritório, com a família e com seus amigos? Peça que Deus lhe mostre as áreas em que você precisa mudar e peça-lhe força de caráter para fazê-lo. Que Deus te abençoe.